É o Oi. seguinte, a gente está vivendo um período, né, principalmente, eu acho que era um movimento que já vinha crescendo no meio evangélico. A gente já via alguns evangélicos, né? Vou colocar evangélicos porque você vai entender a minha. E, no modo geral, né? Eu não vou falar cristãos, eu vou especificamente falar evangélicos. Mas a gente Certo. já vinha percebendo um aumento do número de pessoas que eles decidiram servir a Cristo, mas sem pertencer a uma denominação, sem pertencer a uma igreja. E parece que esse período de pandemia, né, onde as pessoas elas estão de fato em casa, estão sem ir à igreja, parece que isso tem aumentado, tem acelerado esse processo, onde muitas pessoas decidiram não estarem mais inseridas numa denominação, não estarem mais frequentando uma igreja. E a gente percebia isso muito, a gente via isso muito nos católicos, né? Às vezes, isso era até algo comum, a pessoa ela se dizer católica, falou assim, não, que religião você é? Eu sou católico. Mas quanto tempo faz que você não vai na igreja? Ah, rapaz, já tem uns 5 anos que eu não vou numa igreja. Mas, né, no meio evangélico, isso não acontecia, porque a pessoa, para ser evangélica, ela tinha que estar necessariamente vinculada a uma denominação, a uma igreja, e isso tem mudado, né? Esse perfil, aos poucos, parece que está mudando. Como que você enxerga, você como pastor, né, como um líder, como que você enxerga esse movimento crescendo no meio evangélico? É interessante, né? É interessante tratar dessa questão dos igrejados, pois nós temos que diferenciar do desigrejado do desviado, né? Geralmente, quando uma pessoa saía da igreja, nós colocarmos a alcunha de desviado. Exatamente. Né? Ah, tá desviado. Exatamente. Né? Mas o desigrejado, ele é um fenômeno social que está acontecendo na nossa igreja. Por quê? Porque essa pessoa ela fala o seguinte, ela tem esse discurso, né? Eu não me afastei de Deus. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu faço as minhas orações em casa, eu só não estou indo na igreja. Né? Então a gente tem que definir o que nós estamos tratando, diferente do desviado, né? Vamos dizer assim, né? Desviado é uma palavra forte, né? Vamos dizer assim, uma alcunha forte. O desviado é aquela pessoa que estava na igreja e ela se afastou totalmente do Senhor. Ela não tem mais contato com o Senhor. O desigrejado, ele é diferente. Ele fala que tem contato com o Senhor. Só que ele não está, vamos dizer assim, em comunhão com a igreja como instituição, né? Como denominação. Ele não tem mais carteira de membro. Ele, não sei, com alguma frustração, alguma coisa que aconteceu na sua vivência, né? Ele se afastou da comunidade. Ele não quer mais viver em comunidade. Ele quer viver em casa, ele quer viver com o seu celular, com o seu notebook, adorando a Deus. E é uma questão interessante para a gente tratar aqui nesses minutos aí, né? Até porque, né, pastor, acho que antigamente, para uma pessoa ela participar de um culto, ela tinha que necessariamente ir à igreja. Né? Para ela estar num culto, né, e cultuar, vamos dizer assim, ela teria que se deslocar e ir para a igreja e fazer parte da igreja. Mas hoje, com o movimento das redes sociais, das igrejas na internet, e por que não dizer das lives, né? Os cristãos, muitos deles nesse período, estão tomando essa decisão de falar assim, olha, quer saber, eu não preciso estar vinculado
a uma denominação específica, eu posso servir a Deus e cada domingo eu assisto culto numa igreja diferente. Sim. Cada Ouve o seu pregador preferido, né? Sim. Tem também, né? Tem o pregador lá, sei lá, o André Valadão, que está lá nos Estados Unidos. Eu, da igreja, eu me identifico mais, então eu assisto os cultos daquela igreja lá, mas eu não estou vinculado, eu não sou membro de nenhuma denominação. Então esse movimento tem crescido nesse período agora de pandemia. A minha pergunta, já de começo, né, e a gente vai trabalhar isso, acredito, ao longo dessa live, porque eu tenho algumas perguntas aqui para fazer. Um cristão, ele precisa necessariamente fazer parte de uma denominação para ele ser salvo? Primeira pergunta. O que você acha, na sua opinião? A minha questão, pastor Paulo, é o seguinte: nós precisamos definir o que é igreja. Primeira coisa que, para a gente começar a nossa conversa, nós precisamos definir o que é igreja no sentido bíblico. Porque é o que falta hoje. Hoje nós confundimos a igreja com a instituição, com o prédio, mas a igreja ela não é isso, né? A igreja ela é um mistério. Paulo ele fala isso na sua carta aos Efésios, né? A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, os 6 capítulos são capítulos maravilhosos na qual Paulo vai tratar essa questão do que é a igreja. E ele já fala que a igreja é um grande mistério antes da fundação do mundo. Deus já planejou a igreja, né? Então, a questão assim, vai muito mais além do que um prédio, do que ter uma carteirinha, do que ter uma instituição, né? Então, assim, a salvação, ela não está, vamos dizer assim, vinculada a fazer parte de uma denominação. Isso a gente não vai encontrar versículo bíblico nenhum que vai falar isso. A nossa salvação, ela está vinculada à fé em Jesus Cristo por tudo aquilo que ele fez por nós. É a fé da salvação, a fé salvífica, né? Que eles dizem, né? Os teólogos dizem, né? É a fé, tem que ter fé para aceitar a Cristo e seguir esse caminho lindo que é o caminho do nosso Senhor. A questão eu acho que é essa a grande questão. Como que eu tenho que seguir essa minha vida? Eu tenho que seguir só? Ou eu tenho que seguir em comunhão? Porque o desigrejado, ele está se negando, talvez essa seja o ponto polêmico do desigrejado. Ele não quer viver em comunhão. Ele se frustrou com essa comunhão. A maioria dos desigrejados que eu conheço, e eu conheço bastante gente assim, são pessoas que se decepcionaram com a liderança, com algum pastor, né? Ele se decepcionou com o sistema da igreja, né? Isso tem culpa, a igreja como instituição, eu acho que ela tem uma grande culpa nisso, pastor. Eu penso assim. Por quê? Porque muitas vezes nós nos afastamos do discurso, da palavra de Deus, assim. Nós pregamos a palavra de Deus, mas os nossos atos, como líder, como um sistema organizacional, né? São coisas na qual fere as pessoas e as pessoas ficam assim magoadas com isso, né? Então elas se afastam, né? Então eu acho que o grande ponto na qual eu acho que precisa ser esclarecido é a questão da comunhão, porque mediante a comunhão com os irmãos é que eu cresço. As crises que se levantam no meio dessa caminhada é que me fazem crescer. E muitas vezes um desigrejado, uma pessoa que está magoada, machucada, ela não quer enfrentar isso, né? Então, antes da gente entrar nesse ponto da comunhão, voltando à pergunta original, a pergunta anterior, acho que é bom a gente esclarecer isso, que justamente o que você falou. A salvação de uma pessoa, de um cristão,
não está condicionada a ele frequentar uma denominação. Eu conversava com o apóstolo Claudecir Silva, lá do Japão, e fiz umas 2 lives com ele. Inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui, o pastor Renato está aqui com a gente. Eu vim entrando aqui. Pastor Renato. O pastor Mar também está aqui, entrou. Pastor Diogo, só tem pastor aqui, que benção, hein? Opa! Então eu conversava com o apóstolo Claudecir, e ele falou o seguinte, que quando ele foi para o Japão, isso há 17 anos atrás, ele foi começar uma igreja em Goiás. É um periquito que tá aí? Tem um. E ele falou que quando ele começou a igreja lá, e ele fala que até hoje tem pessoas, por exemplo, que viajam 100 quilômetros para poder ir na igreja dele, porque igrejas lá são muito escassas. E templos evangélicos lá são muito escassos. Então tem pessoas que viajam 50, 100 quilômetros para poder ir no culto. E ele falou que quando ele chegou lá, por exemplo, teve um japonês que foi na igreja dele e falou assim, nossa, aqui é uma igreja agora? E ele falou, sim, é uma igreja, nós somos brasileiros. A esposa dele é descendente de japonês, então ela fala japonês e tal. E ele falou assim, olha, graças a Deus, fazem 20 anos que eu sou cristão, que eu sou evangélico, mas eu sirvo a Jesus aqui sozinho, porque não tem igreja para congregar aqui. Nenhuma igreja. Olha só. Ele falou, e já há muito tempo que eu orava para que tivesse uma igreja aqui, para que eu pudesse congregar. Então, era um cristão que estava ali há 20 anos servindo a Deus. Eu não sei, acabei não perguntando a origem, de onde que ele aceitou Jesus, onde que ele ouviu a palavra, mas ele aceitou a Cristo como Salvador e ele servia a Cristo, mas não congregava. Ele servia a Cristo sozinho, porque não tinha uma igreja para congregar. Então, é importante a gente frisar isso, que a salvação não está condicionada a pessoa frequentar uma igreja. Porque se eu digo que a pessoa, para ser salva, ela precisa necessariamente frequentar uma igreja, eu estou anulando o sacrifício de Cristo na cruz. Porque a pessoa, para ser salva, ela precisa o quê? Crer em Jesus, como diz a palavra em Romanos 10:9, crer com o coração, confessar com a sua boca, se arrepender dos seus pecados e seguir ao que manda a palavra, ou seja, abandonar a prática do pecado e viver uma vida segundo a palavra de Deus. Então essas são as condições para que uma pessoa seja salva. Porém, e aí a gente entra na questão da comunhão, Porém, no caso desse irmão, que eu citei como exemplo do Japão, ele não congregava numa igreja porque não tinha igreja. Ele não estava congregando. Não tinha um lugar para ele congregar. Ele não tinha nem com quem ele abrir a fé dele, nem com quem ele ter comunhão. Então, aí entra uma outra questão que é o que você estava comentando, a questão da comunhão. Geralmente, pessoas que tomam a decisão de não estar mais inserida numa denominação é porque elas se magoaram, se frustraram, elas discordam do sistema, discordam dos líderes, e aí existe uma outra problemática. Por quê? Porque Paulo, ele fala sobre a questão do corpo. Nós somos muitos membros e precisamos uns dos outros. Então Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12, ele usa o exemplo do corpo humano, dizendo assim, olha, a boca não pode falar que não precisa do ouvido. Assim como o ouvido não pode falar que não precisa do olho. Todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós fazemos parte de um mesmo corpo. E se eu me isolo, se eu falo, não, eu não quero ter comunhão com ninguém, eu não quero me envolver, estar inserido em nenhuma comunidade, aí entra um problema, correto?
Correto. Isso mesmo. É isso mesmo. Você pontuou bem. São essas duas, vamos dizer assim, essas duas afirmações, né? Então, pensando no desigrejado, eu penso que, assim, o que falta muito hoje, pastor, nas nossas igrejas, assim, é a preparação, é a questão de nós colocarmos, quando uma pessoa entra na igreja, começa a seguir o caminho de Cristo, né, dentro da igreja, eu acho que nós pecamos muito como liderança no discipulado. No discipulado. Porque você pode ver que uma pessoa desigrejada, essa pessoa que tem esse discurso de eu não quero mais ir na igreja, eu sirvo a Deus em casa, tal. Você pode ver que são pessoas que estudam e buscam o conhecimento por si mesma, né? E muitas vezes a fonte na qual elas procuram não são fontes sadias, né? E é até uma questão de maturidade também. Às vezes você lê um livro e você já se acha o PhD, né? Você já se acha um doutor, já, porque você lê um livro de um escritor famoso, não, é isso mesmo, e pronto, acabou, né? Então, assim, que nem eu falei, eu acho que esse fenômeno que está acontecendo, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, onde o evangelho é mais crescente, vamos dizer assim, onde nós temos mais liberdade de cultuar a Deus, porque você pode ver que no Japão não tem isso, aonde tem perseguição não tem essa coisa de eu quero me afastar da igreja para, né, para eu ter é só eu e Deus, né? Não tem isso, é só aqui no Ocidente que tem essas coisas, né? É só aqui no nosso lado do planeta que existem essas coisas. Então, o que eu penso? Eu penso assim, pastor, que nós pecamos muito no discipulado. Eu acho que está na hora de nós levarmos a questão do discipulado a sério. E o discipulado não é só a questão de a pessoa vai batizar, vamos lá dar 10 lições para a pessoa, o que é batismo, o que é novo nascimento, o que é santa ceia, o que é batismo com o Espírito Santo, acabou. Não. Nós precisamos entender fielmente o que é o discipulado. Né? Porque o discipulado, às vezes, é uma vida inteira. Não é verdade? Sim. Por exemplo, a gente pega da Bíblia, né? Moisés. Quem foi o discípulo de Moisés? Josué. Quanto tempo durou o discipulado de Josué? A vida toda dele. Né? A vida toda dele. Paulo e Timóteo, por exemplo, né? Paulo, uma das cartas mais lindas que eu acho na Bíblia, é a 2 Timóteo, quando Paulo, basicamente, ele está passando bastão para Timóteo, eu estou indo embora, acabei minha carreira, venci, está aqui, conto contigo, você vai continuar minha caminhada. Então eu penso que a igreja está falhando muito, mas muito mesmo, pecando muito grave nessa questão do discipulado. E por não ter discipulado, aí nós temos esse fenômeno que é o fenômeno dos desigrejados, né? Eu acho que assim, a pessoa que ela toma essa decisão, ela corre um grande perigo, né? O perigo de fracassar na fé. Por quê? Vou explicar. A Bíblia fala, né, igual eu citei aqui, eu vou até ler, faço questão de ler, aqui em 1 Coríntios 12, versículo 20, ele fala assim, o apóstolo Paulo fala, agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E os que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Olha só.
esse texto aqui é fantástico. Assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Então, assim, no momento que eu decido não participar de uma comunidade, não estar inserido numa igreja local, eu, além de me isentar do cuidado de alguém para cuidar de mim, eu também estou sendo egoísta de não querer cuidar de ninguém. Por isso, é isso que nós somos chamados para cuidarmos uns dos outros. Então, assim como eu preciso de alguém para cuidar de mim espiritualmente, eu preciso me dispor para cuidar de alguém. Alguém que seja novo convertido, alguém que chegou agora no Evangelho. Então, eu preciso me dispor para cuidar de alguém. É eu ser discípulo de alguém, mas eu também ser discipulador de alguém. E se eu me isento disso, eu me isolo disso, eu falo, não, eu não quero fazer parte de nenhuma igreja local, eu não quero fazer parte de nenhuma comunidade, eu estou correndo risco de não ter esse cuidado de alguém e estou também sendo egoísta porque não quero cuidar de ninguém. Mas antes de passar a palavra para você, o evangelista Elton, seja bem-vindo. Chegou aqui também a irmã Adriana, do Andrielo, lá de Goiás, que bênção. Também o Samuel chegou aqui. Deus abençoe, pessoal. Concorda comigo? Com certeza, é isso mesmo. E aí a gente volta na questão do discipulado, porque se eu tenho um trabalho sério com o discipulado, então eu vou colocar na mente do meu discípulo, na mente da pessoa que eu estou ensinando o seguinte, ó, você é importante. Eu acho que falta esse elo, sabe? Da questão da importância. Porque geralmente quando nós chegamos na igreja, infelizmente, toda igreja tem isso aí, a gente, tem a questão das famosas panelinhas. O que são panelinhas? São pessoas que trabalham na igreja, que fazem a obra da igreja, estão sempre elas, né? É o mesmo pessoal que canta, é o mesmo pessoal que prega. Geralmente, a liderança ela não se preocupa em educar os novos, aquelas pessoas que estão chegando, ou inserir essas pessoas. Então, vai chegar uma hora, vai chegar um momento que essa pessoa vai dizer, peraí, mas por que eu estou indo? Eu não estou inserido, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei qual é a minha função no corpo, né? Como você disse, 1 Coríntios 12, nós estudamos isso aí, nós temos um programa, né, na TV Shalom, e lá nós estamos falando sobre o Espírito Santo. Né? Já é um 16º, 17º programa que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E quando nós formos falar de dons, e eu li versículo por versículo 1 Coríntios 12, que é fantástico, né? Tanto o 12, o 13 e o 14, né? E eu percebi isso, que o que falta, muitas vezes, nós como pastores, como tem muito pastor aqui, então assim, é uma palavra bem direcionada, né? Nós como pastores, eu acho que o que falta muitas vezes em nós é nós sermos abertos para discipular, treinar e educar essas pessoas que estão aparecendo no ministério. Sim. Mostrar para a igreja que cada um tem um dom, que cada um tem uma função no corpo. E o corpo, só para a gente complementar aqui, o corpo é uma coisa interessante, né? O corpo é o seguinte, se cada órgão fazer a sua parte, o que o corpo vai ter? Saúde. Saúde. E vai ter crescimento, né? Exatamente. Vai ter crescimento. Agora, se eu me nego a fazer a minha parte, o que o corpo vai fazer? O corpo vai padecer. O corpo vai ficar doente. Então, vamos pegar um exemplo. Se o estômago, o nosso estômago agora, chegar e parar de funcionar, o que vai acontecer com o nosso corpo? Vai padecer. Vai padecer. Né? Por exemplo, não estou nem falando de órgãos vitais, como o coração, como o cérebro, que se parar, morre. Eu estou falando de órgãos, por exemplo, rins, né?
intestino. Então você vê que, assim, a igreja ela padece muito. A igreja ela está padecendo muito por causa disso, né? Por não entender essa questão do corpo. E as pessoas têm que entender, você tem parte no corpo. Basta você, eu como pastor, ensinar isso para a minha igreja, ensinar isso para os meus irmãos, ó, você tem parte do corpo. Não existe, pastor Paulo, eu sempre falo isso. Não existe ministério do banco. Não existe ministério do banco. Por exemplo, qual que é o seu ministério? Meu ministério é ir na igreja, sentar, ouvir o pastor, ouvir o louvor, dar a minha oferta e ir embora para casa. A maioria das pessoas estão assim. Então não me assusta muito essa questão do desigrejado. Porque o desigrejado, ele não entendeu essa questão da função dele. Ele tem uma função. Só que talvez ninguém explicou para ele isso, entendeu? E ainda mais hoje em dia, né, pastor Saulo, que existem igrejas para todos os gostos e todos os tipos. Diferente, por exemplo, do exemplo que eu citei do irmão do Japão, que a igreja abriu lá e só tinha aquela igreja. Se ele quisesse congregar na igreja, era aquela lá e pronto. Entendeu? Agora, falando a nível de Brasil, né, onde nós estamos inseridos, tem lugares que você encontra uma determinada rua, tem 15 igrejas numa rua só. Né, Avenida dos Evangélicos aqui no Campo dos Alemães é um exemplo disso. De cima a baixo tem 15 igrejas na mesma rua. Então, eu acredito que não tem desculpa para a pessoa falar assim, não, eu não quero estar inserida, eu não quero fazer parte, porque nenhuma igreja me cabe, ou nenhuma igreja está certa. Então, se você está fazendo parte de uma determinada denominação, uma determinada igreja, e não está bem ali para você não se encaixa ali, você acha que aqui tem muita gente e não tem trabalho para me fazer, não sei, ou aqui ninguém desenvolve, ninguém me ajuda a desenvolver o meu chamado, o meu dom. Irmão, procura uma outra comunidade, procura uma outra igreja local, um lugar que você se adapte, um lugar que você se sinta bem. Então, porque hoje em dia tem igreja para todos os gostos, tem igreja mais agitada, tem igreja mais calma, tem igreja que conserva usos e costumes, tem igreja que nem se fala de usos e costumes. Então, assim, é só a pessoa escolher qual que ela quer fazer parte e estar inserida, mas é importante que o cristão ele esteja inserido numa igreja local, que ele esteja inserido fazendo parte de uma comunidade. Tanto como a gente falou, para que ele seja cuidado por alguém, para que ele também se disponha a cuidar de alguém. E aí, como você tocou no assunto de pastores, que às vezes existe uma falha muito grande por parte dos líderes nessa questão de discipular, de trazer a pessoa, falar assim, olha, eu quero descobrir qual é o seu chamado, quero descobrir qual que é o seu propósito, qual que é o seu talento, e a gente vai usar o seu talento para que você possa abençoar pessoas. Efésios capítulo 4, também, palavras do apóstolo Paulo, versículo 11. E ele mesmo Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então o que Paulo está dizendo é que Deus ele separou, ele deu dons ministeriais para que as pessoas liderem na igreja, visando o quê? Visando o aperfeiçoamento dos santos, para que esses líderes eles possam desenvolver e aperfeiçoar o dom e o talento de cada pessoa. E ele ainda fala assim, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
que ele está dizendo aqui, até que todos nós cheguemos ao arrebatamento. Até nós vamos nos desenvolvendo, fazendo a obra, cooperando, ministrando pessoas, cuidando de pessoas, até que cheguemos à unidade da fé, ou seja, cheguemos no céu, juntos, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, concluindo aqui, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É fenomenal isso. É fenomenal. Cada um de nós temos o nosso papel e o nosso lugar no corpo de Cristo. Cada um de nós. Então, se isolar, se isentar do corpo, é não cumprir o propósito de Deus para a nossa vida no corpo. Certo, pastor Saulo? Certíssimo. É isso mesmo. Resumiu bem. O apóstolo Paulo, né? Grande apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Éfeso. E é isso mesmo. Eu penso que nós devemos ter vou dizer uma política, mas uma filosofia de trabalho, de chegar, essas pessoas chegando na igreja e nós, você tem o ministério. E como perceber o ministério, né? Essa questão. A outra questão do desigrejado também, que é um assunto até legal para a gente pensar um pouco, é que muitas vezes as pessoas, quando vão na igreja, hoje as pessoas não enxergam a igreja como deveriam enxergar. Elas enxergam a igreja como um ponto, uma empresa. Então, hoje, antigamente, a gente via muito isso, né, Paulo? As pessoas dizendo, eu me converti aqui e passar bastante tempo na igreja. Muitas até viveram na igreja e morreram, né? Partiram para a glória, congregando. Hoje nós temos essa coisa de, vamos dizer assim, de transição, né? Esse fluxo, né? Aonde você está congregando? Estou congregando na Assembleia. Aí na outra semana, estou congregando na Batista. Onde você está congregando? Estou congregando na Universal. Aí a gente cai naquele versículo do apóstolo Paulo que você leu ali, né? Levado por vento de doutrinas, né? Mas por que isso? Porque hoje em dia nós temos esse espírito de consumista. Nós não vamos mais... Muitas pessoas vão na igreja, mas não vão na igreja no sentido de adorar a Deus, prestar um culto a Deus. Elas vão na igreja para consumir. Uau. Consumir um louvor, né? Consumir a palavra. A palavra do pastor Paulo, né? Quem vai pregar hoje? Hoje quem vai pregar é o pastor Saulo. Então eu vou. Eu não vou. Ele fala manso, o outro é avivado, né? Então o que acontece muito hoje, né? Porque muitas vezes, como pastor, a gente tem esse tipo de conversa, né? Por que você está saindo da igreja, meu irmão? Aí ele tem essa desculpa, né? Porque Deus falou para mim que o meu tempo acabou. Gente, Deus nunca vai falar isso, né? Me perdoa, mas Deus não fala isso para mim. Saulo, está na hora de você ir para a Batista. Não tem como. O que está faltando hoje é o seguinte, pastor, que eu sempre falo nas minhas ministrações, é que você não está indo na igreja para ser servido. Entendeu? Você não tem que tratar a igreja como padaria. Né? Gostei desse pão. Enjoei desse pão, vou para outra. Não. Você tem que ir na igreja e você tem que ir na igreja com o seguinte propósito, de servir.
Se você chega numa igreja, como toda igreja tem, não existe igreja perfeita, mas toda igreja tem as necessidades. E se você está, meu irmão e minha irmã, se você está enxergando essa necessidade, quem sabe é Deus te chamando para que você possa atuar nessa necessidade. Não é verdade? Rapaz, você está falando aí, lá na igreja, recentemente chegou um casal, eles vieram de Volta Redonda, lá no Rio. E chegaram aqui em São José, eu não sei muito bem o contexto, né, porque que eles vieram e tal, mas chegaram lá na igreja, e eles procuraram o pastor na mesma semana que eles chegaram lá na igreja, enfim, decidiram ficar lá. Na mesma semana que eles procuraram o pastor para falar do desejo de ficar ali na igreja, eles falaram assim: olha, pastor, a gente gosta assim, de se dispor para trabalhar. Então, se tiver alguma coisa que a igreja esteja precisando, alguma área, seja qualquer área da igreja que a gente possa auxiliar e ajudar, a gente está aqui para somar. Estamos aqui para nos dispor para trabalhar naquilo que a igreja estiver precisando. E aí o pastor já falou: não, bom saber disso, já laçou os dois, já colocou um para ajudar na sala das crianças, já colocou o outro para ajudar na parte do som da igreja, né? Ele falou que gostava dessa área de mídia e tal. Não, então vai ajudar lá e tal. Então é interessante, é exatamente, eu acho que isso que você está falando. A pessoa, ela está inserida numa igreja local, numa comunidade local, e ela não apenas tem uma postura de espectadora, não apenas tem uma postura, como você mesmo falou, de consumista. Parece, e de fato tem pessoas que eles vão à igreja só para pedir, eles vão à igreja porque eles precisam de um milagre no casamento, eles vão à igreja para pedir pela vida financeira, eles vão à igreja porque eles precisam de algo. Né? Parece que às vezes Deus é como o gênio da lâmpada, né? Você esfrega e aí Deus aparece e fala: meu servo, pode pedir o que você quiser. Eu estou aqui para realizar todos os seus desejos, né? E na verdade não é isso, né? A gente que está ali inserido na comunidade local, na igreja local, a gente precisa se disponibilizar para falar assim: olha, eu estou aqui, estou disposto a ajudar no que for preciso, no que for necessário, no que eu tiver talento e puder conciliar a necessidade da igreja com aquilo que eu possa ajudar. Tem um outro detalhe também, pastor, que eu queria comentar com você, queria ouvir a sua opinião sobre isso, que é o seguinte: você sabe que tem muitas pessoas que decidem não fazer mais parte de uma igreja local, eles decidem não estar mais inseridos por uma questão específica, porque eles tiveram problemas com líderes. Então, às vezes, o problema da pessoa não é com a igreja em si, não é com a igreja local. Às vezes o problema é com o líder, né? É com o pastor. E aí a minha pergunta para você é o seguinte: na sua opinião, a nossa submissão à autoridade espiritual, a nossa submissão ao pastor da igreja, ao líder que está ali, ela tem algum limite? Ela tem um limite? Eu preciso obedecer em tudo? Ou eu preciso me submeter apenas em algumas coisas que eu acho que está de acordo comigo? O que você acha a respeito disso? Dessa questão da obediência aos pastores, aos líderes espirituais. Porque você sabe que tem muita gente que sai e às vezes decide não estar em mais nenhuma igreja por causa do pastor.
Né? Sendo bem claro aqui. Então, não, eu me decepcionei com o pastor, eu não concordo com aquele pastor, eu não vou mais para igreja nenhuma, vou ficar dentro da minha casa. O que você acha a respeito disso? É uma questão interessante, né? Essa questão da autoridade espiritual, né? Eu estou terminando de ler. Na verdade, eu entrei agora, 2 Samuel, né? Tem um plano de leitura. E, assim, todo dia 31 de dezembro eu tenho uma alegria, que é ter lido a Bíblia inteira. Né? Então, eu tenho um plano de leitura, eu estou em 2 Samuel. Eu achei interessante a relação entre Saul e Davi, né? Que Saul já estava longe de Deus, endemoniado, com ciúme, perseguindo Davi, né? E Davi teve duas oportunidades de resolver a sua vida ministerial, de matar Saul. Né? 2 vezes. E Davi não matou. Davi não matou Saul. Davi respeitou a unção de Saul. Né? Tanto é que ele tinha 2 primos dele, né? Abisai e Joabe, mas é mais o Abisai, ó, Davi, mata ele, você já resolve sua vida. Semana que vem você já assume o trono, porque Deus já falou para você que você vai assumir o trono. Mas o que Davi fala? Não, ele é ungido de Deus. Ele é autoridade, eu tenho que respeitar essa autoridade. Né? Aí entra, pastor, eu penso assim, entra a questão da maturidade da pessoa, né? Eu acho que, assim, essa atitude de eu chegar e não aceitar, muitas vezes, o que o pastor ele tem como... o pastor não respeita o meu ministério. A gente ouve muitas essas reclamações, né? Mas a questão e a maturidade? Será que eu estou sendo maduro o suficiente de entender a posição do pastor? Será que o pastor está com inveja de mim? Eu acredito que não. Eu acredito que é como pai. Você tem filhos, você sabe disso. Nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. E muitas vezes o que os nossos filhos querem fazer não vai ser saudável. Né? Vai ser ruim para eles. Vai ter uma consequência terrível. E muitas vezes os nossos líderes, eles têm essa visão. Eu estou falando dos verdadeiros pastores, aqueles pastores que levam a vida cristã a sério, né? Então, eles sabem o que é melhor para você. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é aquele líder centralizador que tem inveja de tudo. Quando a pessoa começa a se destacar, ele já quer bloquear a pessoa, né? Aí nessa questão, ou nessa situação específica, tem que buscar a orientação de Deus, né? Para que Deus possa dar a saída. Se é sair da igreja e procurar um outro líder. Mas eu creio que quando nós entregamos essas questões ministeriais ao dono do ministério, quem que é o dono do ministério? Jesus, né? Espírito Santo. Quando nós temos essa postura de fé, aí com certeza eu acho que essas coisas se resolvem. Mas eu acho que na maioria das vezes é questão de maturidade. Você sabe que chegou o homem de suporte aqui, né? Bom, o Herbert está aqui com a gente agora aqui. Eu queria ler um texto aqui de Hebreus 13, 13, versículos 7 e 17. Fala assim, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, ele está falando aqui para que nós possamos lembrar dos nossos pastores, aqueles que nos falaram a palavra, que nós devemos imitar a fé dos nossos líderes, dos nossos pastores. O 17 fala assim, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Isso aqui é muito forte, Saulo. É muito forte.
Olha só. Porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. É por isso que Jesus falou que aquele a quem mais é dado, mais será cobrado. Olha o que está dizendo aqui em Hebreus 13:17. Que Deus ele vai pedir conta das ovelhas, das almas que foram colocadas no nosso cuidado, daqueles que foram colocados debaixo do nosso pastoreio. Então Deus ele vai pedir conta, olha, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que o autor de Hebreus aqui está dizendo é o seguinte: ajude o seu pastor a cuidar de você. O pastor a cuidar de você, para que eles façam isso não gemendo, mas para que eles façam isso com alegria, com prazer. Eu acredito o seguinte, o pastor Saulo, eu acredito o seguinte, eu penso da seguinte forma: nós precisamos estar em obediência aos nossos líderes espirituais, nós precisamos estar debaixo dessa obediência, como disse aqui a palavra, se sujeitar à autoridade espiritual, entender que Deus colocou líderes sobre as nossas vidas, igual a gente comentou aqui, nós estamos inseridos numa igreja para sermos cuidados e também para cuidarmos de outras pessoas, mas a Bíblia fala assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, assim, se a pessoa ela não está de acordo, não, eu não estou de acordo, eu tenho um pensamento diferente, eu tenho uma visão de futuro diferente, tá tranquilo, né? Se vai mudar de aprisco, faz isso debaixo da bênção, né? Faz isso debaixo da bênção, vai lá, agradece. Primeira igreja que eu me converti, eu fiquei 11 anos na Assembleia de Deus de Madureira. Eu mudei de igreja, fui para uma outra igreja, depois de 11 anos, e fui porque, na época, eu conheci a minha esposa, ela era dessa outra igreja, eu era da Assembleia de Madureira, e nós éramos de igrejas diferentes, e eu passei um ano orando, pedindo direção a Deus, e ela também. Um ano depois orando, Deus confirmou que era o momento de eu ir para aquela igreja. Eu fui para outra igreja, Igreja Pentecostal Formosa, lá em São Vicente. Fiquei 3 anos congregando nessa igreja. Lá nessa igreja eu tive minha primeira experiência como dirigente de igreja. Nessa igreja eu fui levado a evangelista. Nessa igreja eu casei. O pastor fez o meu casamento. Minhas primeiras experiências no ministério foram nessa igreja. E depois eu vim para São José dos Campos. E aí vim para São José dos Campos, vim começar um trabalho aqui. Mas assim, todos os lugares onde eu passei, todas as igrejas onde eu passei, eu deixei amizades. Eu passei e deixei a porta aberta, como diz. Né? As igrejas, hoje eu estou congregando aqui na Assembleia de Deus com o pastor Moreira, na Ágape, mas os lugares onde eu passei, os pastores são meus amigos, são igrejas que eu vou, que eu frequento, eu sou convidado para pregar nessas igrejas, eu tenho uma amizade muito grande. Eu acho que é essa que está a diferença. Eu acho que essa que é a grande diferença. Se não está concordando, andarão dois juntos se estiverem de acordo? Não está concordando? Ok, sai, mas sai debaixo da bênção. Sai e deixa a porta aberta. Sai, né, e deixa a porta aberta para quem sabe você não volta. Né? A gente não sabe o futuro. Então, eu acho que essa é a grande questão. Mas é isso que você citou em relação a Davi. Né? Eu acho que o grande problema é quando existe uma rebeldia. O grande problema é quando existe uma rebelião. E aí a Bíblia diz que
que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. É quando eu me rebelo contra o meu pastor. Concorda comigo, pastor Saulo? Com certeza, é isso mesmo. Essa questão da rebeldia é uma coisa terrível também, né? 1000 vezes eu ser um desigrejado do que ser um rebelde, né? Não é verdade? Luiz Palau, que é um grande evangelista argentino, ele fala que se você está em rebeldia, não vejo diferença nenhuma entre você e aquela pessoa que faz feitiçaria. É até forte isso, né? Por exemplo, se você se assusta com uma pessoa fazendo feitiçaria, então se você tem um coração rebelde, teimoso, então não tem diferença nenhuma, é o mesmo sindicato, né? Tem a mesma carteirinha do sindicato, né? Então é complicado essas coisas, né? Eu me lembro, assim, você me fez lembrar de uma situação que aconteceu comigo. Eu me converti numa igreja, né? Fiquei 8 anos. 8 anos. Depois eu fui para Madureira, né? Lá eu passei 14 anos na Madureira. Foi uma bênção, lá eu constituí minha família. Saímos de lá com a bênção do pastor. E eu não sabia onde congregar, porque eu estava procurando em Deus, eu e a minha esposa. Nós estávamos procurando em Deus um lugar que a gente ia congregar. E nós fomos congregar numa igreja, é uma igreja que eu tenho muito amor, muito carinho. Eu passei 3 anos nessa igreja e foram os melhores 3 anos da minha vida, ministeriais. Sabe por quê? Eu vou contar para você. Na primeira semana, quando eu fui conversar com o pastor, eu faço questão de mencionar ele aqui, pastor Wagner Lima, da IEP, Igreja Evangélica de Pinheiros. Eu cheguei lá e montei o meu currículo, né? Eu sou evangelista, eu sou isso, eu sou líder, não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. Ele chegou em mim, falou assim, você é tudo isso aí? Amém. Então senta. Vê se é isso que você quer mesmo. Pastor, eu fiquei 3 anos. 3 anos naquela igreja. E sabe o que eu fiz naquela igreja? Assim, ministerialmente, nada. Fiquei no banco, ouvindo, né? Ouvindo, aprendendo. E eu pude rever tantas coisas, sabe? Eu pude rever tantas situações, assim, da minha imaturidade. E eu pedi tanto perdão a Deus. Foi 3 anos, assim, na qual meu Deus, o que eu fiz, né? Aí, no 3º ano, quando eu fui assumir alguma posição lá naquela igreja, Deus me direcionou para onde eu estou agora, né? Voltei para a Assembleia de Deus, no Jardim Aeroporto, no Ministério de Missões, né? Pastor André Câmara. Então, você vê como que é essas coisas, né? Deus, ele tem os seus caminhos, tem os seus propósitos para as nossas vidas. O que cabe é nós nos submetermos a isso, né? Pastor, parece que não, mas faltam 4 minutos para a gente encerrar a live. Então vamos encerrar, né? A gente pode continuar amanhã esse papo, o que você acha? Deixa eu ler o comentário do Rap. Ele escreveu aqui, ó. As coisas estão tão difíceis que até não sabemos mais a quem pedir orientação na parte espiritual. O pastor exerce o seu chamado pastoral. É verdade, Rap, é verdade. Mas, pastor, para a gente encerrar, faltam 3 minutos. Pessoal que quiser acompanhar o seu programa na TV Shalom, compartilha com a gente aqui, antes da gente finalizar a nossa live. Amém. Então, meus irmãos, nós temos 2 programas, né? A TV Shalom, o Eric está nos assistindo aí, né? Muito bom. Toda quinta-feira, a partir das 6 horas da noite, ou da tarde, como queiram, é o programa Palavra da Cruz, onde nós estamos nessa série, vivendo o Pentecoste, estudando a doutrina e a obra do Espírito Santo. Né? Nós vamos falar da maior experiência pentecostal que você pode viver na sua vida. Você sabe qual que é, pastor Paulo? Que curioso. Sabe qual que é? Que curioso agora. Então assista o programa na quinta-feira que você vai saber. E no sábado, né?
nós temos o programa Aos Pés da Cruz, onde nós vamos estar, né, sempre assuntos importantes, atuais, né? Nesse sábado vai estar o pastor Paulo também, o irmão Marcelo também estará conosco também, do programa Pelo Bem de São José, para a gente falar sobre o cristão e a política. Então, assim, estamos aí trabalhando. Bem sossegado. Bem sossegado. Quase não vai gerar polêmica. Não, nem um pouco.